cidade de Luanda. Carlos Lopes está no Porto de Portugal a ouvir a Rádio Nacional de Angola. Bom dia. Obrigado pela sua presença aqui também. Muito bom dia. Permita-me cumprimentá-lo a si, os seus distintos convidados, também a todos os ouvintes da Rádio Nacional. Esta problemática de VIH e SIDA começa muito bem pela prevenção e também pelos tratamentos com a medicação. No que diz respeito à prevenção, o papel do Executivo é extremamente importante, até porque o Hospital Boa Esperança, o próprio Instituto, foram iniciativas tomadas e muito bem pelo Executivo angolano. E por isso também a premissa e todas as diretrizes emanadas do Ministério da Saúde no sentido de arranjar a melhor estratégia para, por exemplo, no caso da descentralização que vai acontecer também com as pessoas e por aquilo que se ouviu com essa experiência piloto que se realiza desde março e estando localizado que há uma grande concentração de utentes do Cazenga, de Viana e do Quilamba, por isso as coisas estão a ser planificadas e executadas, mas há que preparar as condições. Preparar as condições, há aqui uma premissa que é fundamental do conhecimento geral. Se uma pessoa que está com um problema de HIV e SIDA e ainda não desenvolveu a doença, como sabe, no exterior, essas pessoas estão a ser medicadas como se elas fossem doentes. E essa é uma das formas de que essa doença crónica evolua para essa pessoa de uma forma controlada e que lhe dê qualidade de vida e anos de vida, coisa que parece-me que não acontece neste momento em Angola. Percebe-se também de que nessas unidades periféricas não há locais próprios de atendimento, ou dias, em horários, para que essas pessoas não sofram essa discriminação e esse estigma da parte, não só, como se ouviu no ouvinte anterior, do próprio pessoal ligado à saúde, dessa unidade hospitalar, mas da própria sociedade, que começa muitas vezes, como sabemos, da família, dos vizinhos, dos colegas de trabalho. Por isso, há que preparar as unidades, exatamente, para criar situações de proteção ao doente, porque há as doenças oportunistas, como a tuberculose, por exemplo, em que um infectado pode estar junto a alguém que tenha tuberculose e ele vai acrescer ao seu problema mais outro. Por isso é proteger o próprio doente, que isso tem que ser visto. Há estatisticamente, e depois está aí pessoas que podem confirmar ou não, que há uma faixa etária, principalmente do sexo feminino, que está a aumentar em termos estatísticos em Angola, principalmente de uma análise do Hospital Boa Esperança, uma faixa etária que vai provocar um aumento estatístico nos próximos anos de casos de SIDA. Ora bem, terá que haver da parte do Ministério da Saúde uma verdadeira análise e conhecimento do público de que isto é um problema crescente, para que as pessoas encarem com preocupação, para que as pessoas vejam que efetivamente, sendo doença crónica, ela existe e é mortal. E dessa forma, aumentar os casos de prevenção é fundamental e em termos de educação a nível da escola. Eu diria, essencialmente também, quando as pessoas entram naquele período de atividade, ou possível atividade sexual, terem conhecimento de como prevenir-se dessas doenças. Desejo um bom dia. Muito obrigado. Obrigado nós. Carlos Lopes falou-nos do Porto de Portugal. Mas o gosto é dado pelos doadores. Então, nós neste momento ainda estamos em condições de dizer que nós estamos com os estoques aos níveis que nós gostaríamos. O futuro, bem, vamos ver. Quanto é que o Instituto gasta para essa componente dos retrovirais? Não lhe posso dizer concretamente quanto gasta, mas diria que nós damos aí a volta de aproximadamente um terço do componente que recebemos dos parceiros. Nós estamos a falar de muitos milhões de kwanzas, muitos milhões de dólares, para termos os retrovirais aqui sim. no nosso país. Não sei se o Dr.
Milton Voiga, diretor do Hospital Esperança, quer acrescentar. Como é que está nesse aspecto o Hospital Esperança, que também faz tratamento? Óbvio. É importante É importante nós percebermos que desde que se tem o programa do VIH em Angola, quem assumiu 76% das despesas com o programa foi o Governo de Angola. Portanto, os 23%, 24% foram os parceiros. Portanto, é possível que agora possa-se reverter este quadro. No entanto, é preciso que nós respeitarmos também uma máxima económica que diz que as necessidades são elásticas, mas os orçamentos não são elásticos. Portanto, é preciso aqui adequar-nos o momento e o contexto. O que nós podemos prever foi que sempre que se fez compras de antirretrovirais, foi com uma previsão projetada para 2 anos. Porquê? Porque o próprio medicamento ele tem uma caducidade de 2 anos, no máximo. E é preciso nós assegurarmos isso. E até porque há outra componente importante, que é a gestão destes medicamentos, que depende da gestão de dados. Portanto, o que nós temos que olhar é que não há falta de medicamentos. Houve uma redução de orçamentos e houve necessidade de se fazer uma adequação de orçamentos de acordo com aquilo que são as necessidades e as prioridades dentro das necessidades. E houve esta atenção a isso. Portanto, há de facto uma envolvência muito grande de parceiros, e esta envolvência já se faz sentir, porque tão logo nós podemos fazer essa adaptação de redução na distribuição, também fizemos os ajustes na projeção. E o que se vai assegurar é que a partir do próximo mês, creio que nós já temos isso assegurado, nós temos medicação e testes para podermos assegurar isto até o próximo mês, e a partir do próximo mês já a disponibilidade de estoque, aí nós temos ela nivelada. Portanto, é preciso olharmos para esta questão e não valorizarmos muito o alarido que não há medicamentos, não há testes. Não é esta a situação. Houve uma adequação do momento contextual, da redução de orçamentos, mas garantindo a manutenção de estoques, embora mínimo. Esta é a realidade. O mesmo se diz dos reagentes, está a falar também dos... Incluindo os reagentes. Portanto, hoje, por exemplo, nós fizemos uma distribuição aí há cerca de um mês para 3 meses para todo o país. De testes para todo o país. Mas que soubemos que é um estoque mínimo. E aí definem-se as prioridades. Quem deverá ser testado em condições em que isso deve ser feito? Para nós nos garantirmos que não haja ruptura de estoque. Houve redução de estoque, não houve ruptura de estoque. E o asseguramento é este. Daí os parceiros nessa incorporação para poder também dar garantias de que deve-se manter o estoque. Mas em função da situação atual, não se espera ver dificuldades acrescidas na testagem por causa dos reagentes, já que se assegura mais facilmente, será o caso, não sei, dos retrovirais estarem à disposição dos pacientes? Não, o pior é que com o surto de febre amarela que nós tivemos e aumentou o número de transfusões, muitos dos testes foram redirecionados para testar o sangue e as pessoas que deveriam ser transfundidas. Isso de facto provocou uma baixa. Mas neste momento, da mesma forma que o retroviral, já voltamos ao normal. Portanto, eventualmente houveram unidades que ficaram sem os testes. Porque se se deram, não, aumentou o número de testagens para sangue e não sei o quê, e houve unidades que não tinham testes, de facto, na altura. Não tiveram, mas não é o país que não tinha, algumas unidades não tinham. Mas neste momento, e a partir de segunda-feira, nós vamos começar a distribuir outra vez os testes para tudo de forma normal e tendo já em conta também estes testes que são utilizados nesse tipo de testagem, principalmente dos kits de sangue. Dr. António Coelho, o senhor tem mostrado, digamos que há alguma dificuldade por banda das agências particulares, agências não governamentais que trabalham na luta contra a SIDA. Pensa que, de acordo com o número que deu, em mais de 300 que prestavam serviço, apenas 48 estão agora a funcionar. Acha que esse cenário vai piorar? Bem, eu devo dizer que o país está numa situação de crise. E faltam fundos não só para apoiar a luta contra a SIDA, mas sobretudo para dar resposta às diferentes componentes de saúde em Angola. Mas as associações têm apoio. Neste momento estão a ter o apoio necessário para trabalhar. Eu
direi que o país tem dificuldades de manter a resposta. A resposta à luta contra a SIDA no país reduziu. Termos de ser coerentes e assumir publicamente isso. Portanto, nós não temos hoje os níveis que tivemos nos anos anteriores. Há uma grande redução das campanhas públicas de distribuição de preservativo, campanhas públicas de promoção e realização de testes e outras campanhas públicas de sensibilização da população para a mudança de comportamento, porque não há instrumentos de prevenção e os fundos são bastante reduzidos. Por um lado, devido à situação que Angola está hoje a viver, de título de país de nível médio-alto, que faz com que grande parte dos doadores deixem de doar meios e fundos ao país. Para todos os efeitos, temos de juntos encontrar soluções para contornar a situação. Relativamente a essa questão dos instrumentos e dos insumos, eu acho que nós temos de continuar a trabalhar juntos e consertar de forma mais adequada e em fóruns próprios esse tipo de situações, exatamente para se perceber melhor como é que o processo está a acontecer. Porque eu sou representante da ANASO e também sou vice-presidente do Mecanismo de Coordenação Nacional para o Fundo Global. E o Fundo Global recebeu uma solicitação do governo de Angola, dando conta da necessidade de um avanço da contribuição do Fundo Global, do ponto de vista de fundos, ao país, para que o país pudesse responder a esta questão da aquisição dos testes, dos medicamentos e também dos reagentes, porque o país estava, de facto, a viver uma situação de escassez e se não fosse acudida rapidamente à situação, nós entraríamos para uma situação de ruptura. Fico satisfeito aqui por saber, junto do diretor adjunto do Instituto Nacional, que esta situação está controlada, mas ainda assim temos de ter consciência que temos de continuar a trabalhar no sentido de evitarmos que os beneficiários dos nossos serviços, enfim, deixem de beneficiar de forma adequada dos meios e dos apoios a que têm direito, que têm beneficiado de forma regular, sob pena de criarmos situações e alguns embaraços. Portanto, acho que estamos juntos nesse processo, mas nós, enquanto organizações da sociedade civil, vamos continuar a advogar para que, de facto, o país, repito, a nível da SIDA não viva a mesma situação que vivemos a nível da malária e também de tuberculose. Portanto, temos de continuar a fazer um esforço, temos de continuar a trabalhar juntos no sentido de recolocar imediatamente os estoques para se evitar as rupturas, melhorar a gestão logística, porque também não podemos permitir que haja hospitais que tenham e hospitais que não tenham. Temos de criar soluções para que todos os hospitais, ao seu nível, tenham medicamentos, tenham reagentes e tenham testes, e temos, sobretudo, também de criar condições para colocar esses meios à disposição de quem de direito, para que consigamos, de facto, dar a volta por cima. Relativamente aos fundos, o país não está bem. Há uma recomendação das Nações Unidas no sentido dos países conseguirem mobilizar nos próximos 5 anos cerca de 1/4 dos fundos a que se habituaram a colocar à disposição da luta contra a epidemia, no sentido de melhorarem a resposta. Nós aqui, ao nível do país, nos últimos anos, quando estávamos com alguma saúde financeira, tínhamos uma resposta que custava mais ou menos entre 20 a 25 milhões de dólares ano. Portanto, nessa altura do campeonato, e de acordo com esta recomendação internacional, o país tem de fazer um esforço para conseguir mobilizar 1/4 desses fundos. E o país tem também de fazer um esforço no sentido de 1/3 dos fundos, para que parte dos fundos mobilizados, a razão de 1/3, se coloque à disposição da prevenção. Portanto, a prevenção a nível de Angola tem sido entendida ainda como uma situação de menos prioridade. Nós continuamos a priorizar o tratamento. Temos de partir para uma resposta combinada, prevenção e tratamento, e temos de trabalhar no sentido de mobilizar fundos e direcionar esses fundos para as pessoas que nas comunidades estão a trabalhar. E temos que entender que o governo está a fazer um esforço no sentido da definição das políticas, das estratégias, mas nas comunidades estão as organizações da sociedade civil, e as organizações da sociedade civil, nesse momento, não têm fundos para dar resposta à situação. Não têm fundos. Não, infelizmente, não têm fundos, mas estamos a trabalhar com o governo está a fazer um esforço, mas o governo precisa da contribuição da própria sociedade. Portanto, o setor privado aqui tem de reagir,
tem de participar, e o setor privado infelizmente não está a participar, e temos de continuar a olhar também para as contribuições internacionais, apesar de estarem reduzidas. Quero também aqui deixar claro que nós estamos a falar de um país que continua a ter muitos problemas para dar resposta à luta contra a epidemia. Há um ouvinte que colocou o problema das crianças, do apoio do tratamento das crianças. Nós temos cerca de 30 mil crianças vivendo com VIH. Nós temos um programa eficiente do corte da transmissão vertical, que é o PTV, mas do ponto de vista da transmissão, nós ainda temos de 100, cerca de 21 crianças a nascerem de mães positivas com a condição de ser positivos. Portanto, nós ainda temos uma taxa de transmissão na componente PTV na ordem dos 25%, dos 21%, aliás. Portanto, de 100 crianças, 21 continuam a nascer seropositivas, quando nós temos países como Cuba que já zeraram. E nós temos também de criar condições para aumentar. E que condições então se criam para que isso não aconteça? Não, temos de, como disseram aqui os outros colegas, continuar a apostar na pesquisa e na informação, na sensibilização das comunidades. Temos que criar condições para trazer cada vez mais pessoas para os serviços de saúde sexual e reprodutiva. Não só os homens, mas as mulheres e os homens para a saúde sexual e reprodutiva. Temos de melhorar a adesão ao tratamento e a adesão aos testes para permitir que um grande número de pessoas possam conhecer o seu estado serológico e mais facilmente poderem lidar com a situação. E, enfim, temos de criar condições, sobretudo, para, de forma coordenada, definirmos as prioridades e intervirmos ali onde for necessário. Repare que, durante muito tempo, nós em Angola, e do ponto de vista da estratégia, deixamos alguns grupos para trás. Estamos a falar das trabalhadoras de sexo, dos homens que fazem sexo com outros homens, dos camionistas, enfim. Esse grupo durante muito tempo ficou para trás. Então nós temos de partir para uma estratégia de inclusão, né? Criar condições para que haja intervenção para todos e que ninguém fique para trás, porque só assim vamos de facto e de forma global conseguir responder às expectativas e dar uma resposta positiva à epidemia. Muito obrigado. 10 minutos para terminarmos este nosso debate. Doutor, já que pede a palavra, doutor Milton Veiga, do Hospital Esperança, está-se a trabalhar pouco na prevenção? Com o que diz aqui a prevenção sempre foi um desafio, e quando se fala em prevenção estamos a falar, e em Angola quando se fala em prevenção nós estamos a falar especialmente em quê? Estamos a falar em informação, e isso foi reportado por um dos ouvintes que o IEC, que é um pacote que envolve informação, educação e comunicação, que tem esta componente que deve começar mais cedo, deve começar a nível das idades menores para podermos responder. Estamos a falar do PTV, que é a prevenção da transmissão vertical, portanto, a prevenção da transmissão do VIH de mãe para filho, que é aqui empoderado como um dos grandes desafios, uma das grandes medidas estratégicas de Angola, onde, de facto, cientificamente está comprovado que podem nascer gerações de mães infectadas, mas com filhos saudáveis. E aí tem sido um grande foco. Um grande foco porquê? Porque estamos neste momento a fazer estudos. O PTV existe em Angola e, de certa forma, é eficiente. E os estudos hoje interessam-nos em saber, de facto, as crianças que nascem dessas mães. Em que estado é que se encontram essas crianças? Neste momento estão a ser feitos estudos em Luanda, estudos pilotos em cerca de 5 unidades de Luanda, para nós percebermos, de facto, qual é a magnitude do problema das crianças que nascem das mães seropositivas. E esse estudo está a ser feito, portanto, o tal chamado diagnóstico precoce da criança, e muito em breve teremos a conclusão do estudo e então aí podemos passar, de facto, quais as evidências com relação a isso. Mas que é importante nós percebermos que existem várias estratégias de nós podemos colmatar o problema da infecção. E temos parceiros nisso. Por exemplo, há um grande parceiro que é o PEPFAR, que está numa envolvência de 9 unidades piloto em Luanda e que está numa envolvência de várias vertentes. Uma das grandes vertentes de grande desafio universal é, portanto, o controle das populações-chave. Populações-chave, estamos a falar de mulheres, trabalhadoras de sexo, estamos a falar de camionistas, estamos a falar de população carcerária, estamos a falar de homens que fazem sexo com homens, e existem dados sobre isso. Mas é preciso ter, de facto, uma abordagem mais focada nisto. E estes parceiros, envolvendo organizações não governamentais angolanas,
estão a tentar, então, de uma forma piloto, responder a este aspecto e não só dentro da parceria de controle da epidemia. Obrigado, Dr. Milton. Estamos no fim. A senhora Rosa Pedro é da NASO também. Porque é que há ainda muita gente, não sei se haverá dados, mas é o que se fala, há muita informação em relação a pessoas que infectam outras pessoas propositadamente. Quer discorrer um pouco e rapidamente sobre isso? Bem, eu diria, né, naquilo que o Sr. Coelho acabou de dizer, ainda há muita coisa para se fazer e principalmente com as próprias pessoas que vivem com VIH-Sida, como o Dr. Milton também acabou de dizer. Nós ainda temos muita coisa para fazer com as pessoas que vivem com VIH-Sida. Quando eu falei também naquela terminologia de que o paciente vai na consulta e simplesmente sai de lá com o médico, não tem informações suficientes, é toda a componente que a pessoa vivendo com VIH-Sida precisa para ela poder gerir a sua própria vida. Há pessoas que vivem com VIH-Sida que não sabem que eles devem usar o preservativo sempre. Então, mas porquê é que propositadamente eu sei que tenho o vírus comigo? Mas eu não sei que eu devo usar o preservativo. Estou com o meu parceiro normalmente. Falta informação exatamente. Muitas vezes falta informação das próprias pessoas que vivem com VIH-Sida e saber que ela deve usar permanentemente o preservativo em todas as relações sexuais, seja com o marido ou... Joaquim Dias, acha que falta informação às pessoas que estão até letradas quando elas são, portanto, pessoas que vivem com o VIH e que se relacionam com outras pessoas saudáveis, que sabem até que são saudáveis e que transmitem o vírus? Acha que falta informação a essas pessoas? Acha que é um espírito de vingança? O que é que pensa que existe em relação a isso? Queria que fosse por essa parte. Uma das hipóteses, em termos de evidência, estaríamos a confirmar que falta muitas informações relativamente a esta situação. Mas é importante nós também olharmos que a falta de informação tem uma justificação, não é? E poderíamos aqui buscar várias razões, por isso é que é importante nós continuarmos a defender que se a prevenção começar na família, na comunidade, na escola, na universidade, quer dizer, olharmos para a problemática da informação numa visão estrutural, penso que muita coisa poderá melhorar, porque ponto assente está, é um grande desafio, né, a questão da prevenção contra o VIH-Sida e, sobretudo, se nós aumentarmos também o acesso à informação sobre esta doença nas áreas rurais, sobretudo aquelas comunidades ou aqueles grupos de risco que estamos aqui a definir, aquelas pessoas que vivem através da prostituição, os camionistas, penso que muita coisa poderá melhorar. O importante aqui é nós olharmos a problemática numa questão multissetorial e é isso que o governo está a fazer. Os parceiros sociais também ajudarem o próprio governo e termos aqui uma visão de resposta rápida, não é? Porque Milton Key dizia que a sociedade só muda quando ela se encontra e percebe-se que tem problema e que esse problema pode ser resolvido. Penso este que é o elemento primordial e importante. Muito bem. Eu queria dar a palavra à doutora Esperança Vandunen para que nos fale do que é que a lei prevê em relação às pessoas que vivem com a doença e que a transmitem quase, diria que voluntariamente, a outras que são saudáveis. Doutora, desculpe só, doutor Coelho. Sim, rapidamente. Para o suporte legal. Rapidamente. Antes de entrar para o suporte legal, era só para complementar esse raciocínio. Não é? Estamos aqui a falar da contaminação do LOS, etc. Quer dizer, nós temos de perceber que ela existe por duas razões. Uma, por falta de informação, mas outra, por vingança. Nós temos de ter consciência que nós temos aqui em Angola indivíduos com alguma saúde financeira que estão de forma consciente a transmitirem a doença a outras pessoas, particularmente as jovens e aos adolescentes dos 14 aos 25 anos de idade. E hoje, quando nós olharmos para os dados relativos à taxa das novas infecções, verificamos que 25% das novas infecções estão a ocorrer em jovens dos 14 aos 25 anos de idade. E esse aumento tem a ver um pouco com esta questão da transmissão dolosa. Portanto, a transmissão dolosa, de alguma forma, está a contribuir para o aumento do número de casos no país. E as pessoas que estão a ter esse tipo de comportamento devem, por um lado, serem sensibilizadas e educadas para a mudança de comportamento, mas devem, por outro lado, ser criminalizadas. Muito bem. É exatamente
isso não sei. Antes que a doutora entrasse, porque a doutora é que vai rematar isso. Antes Sim. que ela entrasse, era só para reforçar. A questão da contaminação de lousa não é só por esses dois aspectos que refere o Coelho. Portanto, porquê? Porque se nós focarmos onde de facto existe maior contaminação, é na população jovem, dos 14 aos 29 anos, 30 aos 35 anos. Portanto, essa população é uma população académica, consciente e informada. Se nós podemos avaliar nos vários estratos sociais. No entanto, estamos a falar de um problema de consciência. Não é tanto um problema de informação. É um problema de consciência. A grande questão que se impõe é a impunidade. Porque se de facto o indivíduo consciente souber que é uma medida punitiva para aquele tipo de ato, ele obviamente vai frenar. Portanto, aqui é a questão de consciência versus impunidade. Doutora Esperança Vandula. Muito obrigada. Conforme os colegas já aqui antecederam, a transmissão dolosa é punível e deve ser criminalizada, ou melhor, é criminalizada. O que é que a lei diz em relação a isso? A lei diz que para quem cometa o crime de transmissão dolosa do VIH-Sida é punível com uma pena de prisão de 20 a 24 anos. Isso nos termos do 353 do Código Penal. Por que é que acha que até hoje não se ouviu falar de nenhum caso em tribunal que chegasse até aí, por exemplo? Pode-se dizer também por vergonha de algumas pessoas. Discriminação também passa por aí. Passa por vergonha, discriminação e aquilo que vai ser a repercussão da sociedade civil em função disso. O que se deve fazer nesses casos é nós pormos de parte a questão do que os outros vão pensar quando nós denunciarmos casos como estes. Entretanto, os meios legais estão postos à nossa disposição. Mesmo para aqueles que não tenham condições financeiras para o efeito, podem dirigir-se à ordem dos advogados e solicitar patrocínio judiciário para que o seu direito que foi legalmente protelado seja revisto. Há pessoas que sabem até que A e B são pessoas que vivem com o H e que se relacionam com N outras pessoas, mas não fazem absolutamente nada. Como apelar a essas pessoas que façam alguma coisa para proteger outras que venham a ser contaminadas? Doutora Esperança, ou qualquer dos senhores, estamos a fechar esta pergunta. Bem, é apelar às pessoas, né? Como disse o Dr. Milton, isso é uma questão de consciência. Nós temos todos os dias recebido casos desses, que pessoas há que continuam a infectar dolosamente e pessoas há também que voluntariamente insistem em ter relações sexuais sem o uso do preservativo. Eu costumo dizer sempre que a responsabilidade do uso do preservativo é dos dois. Nós não devemos atribuir responsabilidade a outra pessoa, o facto da outra pessoa não ter usado o preservativo. E onde é que eu estava para não exigir que a pessoa usasse? Então a informação está aí para todos e é responsabilidade de cada um de nós, a saúde de cada um. Ninguém é responsável pela saúde do outro. Se o outro não usou o preservativo, o parceiro exige que o outro use o preservativo.